Deus abençoe todos vocês e o Espírito Santo venha dirigir, conduzir, orientar os nossos pensamentos, abrir o entendimento ou os entendimentos para que todos possam compreender a boa, agradável vontade de Deus para cada um de nós. Você sabe que quando a pessoa tem um encontro com Deus, ou melhor, quando a pessoa é selada com o Espírito Santo, quando ela é batizada com o Espírito Santo, então é como Moisés, na oportunidade, junto ao povo de Israel, na liderança daquele povo rebelde, Moisés, enquanto estava com o Senhor iluminava o rosto de Moisés. Moisés tinha a imagem de Deus estampada no seu rosto. Obviamente, um rosto, uma face iluminada, pela alegria, pelo prazer, pela liberdade que ele tinha com Deus. Porque enquanto a pessoa não tem encontro com Deus, ela é triste, ela é uma pessoa abatida, frustrada, porque as suas conquistas, sejam amorosas, sejam materiais, seja o sucesso, seja o que for, não satisfazem o seu coração. Porque o coração tem um véu que o cobre, é o véu da ignorância. Porque ela não conhece Deus, então aquele véu impede a pessoa de enxergar, de ver Deus em todas as coisas que Ele colocou neste mundo. Então, o texto sagrado diz que até hoje, quando é lido Moisés entre os judeus, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. E isso aconteceu com Moisés. O véu de Moisés foi tirado quando ele teve um encontro com Deus, quando ele se voltou para o Senhor, para o Espírito Santo. E, conforme diz o texto sagrado, onde há o Espírito Santo, ali há liberdade. Onde existe o Espírito Santo, onde o Espírito Santo está, que é os batizados com o Espírito Santo, então ali há uma liberdade. E essa liberdade não é física. A pessoa pode estar até presa, aprisionada dentro de um sistema carcerário. Mas quando o véu é removido do coração, então ela se sente livre. Por quê? Porque ela está em liberdade com Deus. Ela entra no gozo do Altíssimo. Porque onde está o Espírito Santo, ali há liberdade. Então você pode verificar que quando uma pessoa é selada com o Espírito Santo, ela tem um comportamento completamente oposto ao que tinha antes. Eu mesmo posso falar isso por mim, porque o que eu era, o que me aconteceu de transformação é brutal. Por exemplo, a pessoa, quando tem o Espírito Santo, o entendimento dela se abre, o coração dela se abre para as coisas de Deus. Ela entende a voz de Deus, ela percebe a voz de Deus. E isso lhe dá uma liberdade extraordinária, porque ela
sabe que Deus é com ela, não importam as circunstâncias, não importam os problemas que ela vivencia no dia a dia, mas dentro dela há uma segurança, uma alegria, há um gozo, porque é o Espírito de Deus. E essa alegria se reflete no rosto dela, é o que o texto sagrado diz. Todos nós, com o rosto descoberto, quer dizer, não temos mais aquele véu. Moisés tinha que colocar o véu, porque o povo não podia mirar o seu rosto. Ele tinha que colocar o véu. Mas quando ele estava com o Senhor, o véu era removido. Quando a gente tem o Senhor, o Espírito Santo, então o véu é removido e as pessoas podem notar uma diferença no semblante, no falar, no seu jeito de ser, na sua maneira de vestir, em toda a sua conduta, na sua maneira de falar. Ela é uma pessoa verdadeira, sincera. Não quer dizer com isso que a pessoa, às vezes, se aborrece com alguma coisa, fica até irado com certas coisas, com certas injustiças. Porém, até nisso Deus permite que a pessoa se ira, porque ele diz lá, irai-vos e não pequeis. Jesus se irou, era cheio do Espírito Santo, mas Jesus se irou quando viu os mercadores lá no templo. Então ele se irou, ele se revoltou contra aquela situação. Então isso é perfeitamente cabível. Não quer dizer com isso que o Espírito Santo vai embora, sai dali para ela ficar irada. Não, o Espírito Santo permanece com a pessoa. Então nós não podemos nos esquecer que quando recebemos o Espírito Santo, nós continuamos sendo um vaso de barro. Nunca podemos esquecer disso. Continuamos sendo um vaso de barro, quer dizer, perecível. Mas o que vale é o que há dentro de nós. Então, Paulo fala, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Quer dizer, a glória do Senhor é vista em nossa imagem, no nosso semblante, na nossa maneira de ser. Na paz, por exemplo, a pessoa, quando é de Deus, ela é pacífica. Ela é pacífica. Ela é uma pessoa de paz. Então ele fala, a glória do Senhor está naquela criatura. E aí ele continua dizendo, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, nós temos falado que na época de Moisés, a nuvem, que é o Espírito Santo, encheu o tabernáculo. Na época de Salomão, a nuvem, que é a glória do Senhor, encheu o templo. Mas tudo isso foi destruído, não existe mais. Mas não é o caso daqueles que recebem o batismo com o Espírito Santo, porque estes têm a glória de Deus dentro de si. Eu sei que a gente passa por lutas, todos nós passamos por lutas. Às vezes a gente se aborrece, às vezes fica indignado, às vezes a gente fica triste. Tudo isso é comum a este mundo. Nós vivemos num mundo materialista. Porém, quando a pessoa é revelada essa glória, quando cai o véu, então a imagem daquela criatura é refletida, uma imagem do Senhor, a glória do Senhor nela. Eu lembro que a primeira vez que nós fomos lá em Nova York para
abri igreja, eu conheci uma senhora cristã, pura, puríssima. Ela tinha uma certa idade, por volta de 70 anos, mas ela era uma mulher que me impressionou sobremaneira, porque ela falava, as suas palavras eram doces, a sua fisionomia era divina, era como um anjo. Poxa, eu me encantei com aquela senhora. Ela me deixou tão alegre, tão feliz, só por estar com ela, conversar com ela. Eu me senti tão feliz. Isso já faz o quê? Não sei, 40 anos, lá, por aí. Mas eu não me esqueço, porque é isso que tem que acontecer com todos, todos. Por isso que qualquer sacrifício que a pessoa faça para receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, vale a pena, porque a vida dela muda, ela deixa de estar limitada à carne, à sua matéria, para estar ilimitada no Espírito Santo. Quer dizer, é o que Paulo fala, onde está o Espírito do Senhor, quer dizer, o Espírito Santo está naquela criatura, então ali a liberdade. Ela já não está mais presa a uma religião, a uma doutrina. Ela não está mais presa a uma denominação, ao pastor, ao bispo. Ela não está presa a ninguém. Ela está presa ao Altíssimo. Que maravilha! É isso que Deus quer fazer com você, minha amiga e meu caro amigo, se ainda não fez. Por isso que no capítulo seguinte, Paulo fala que o Deus desse século, o diabo, cegou os entendimentos das pessoas para que não vejam a glória de Deus. Uma vez bloqueado o entendimento, a pessoa continua com o véu no coração e aí ela não vê a glória de Deus e, obviamente, não estampa, não reflete a glória de Deus. Você entendeu? Eu sei que a linguagem nossa, a linguagem aqui bíblica é um pouco difícil para quem não tem o Espírito Santo, mas para quem tem o Espírito Santo entende perfeitamente. Mas quem não tem, infelizmente, precisa ter o Espírito Santo para que ele possa guiar essa criatura. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.